Segundo aos Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 11. Eu quero meditar esta manhã com os irmãos com o tema Consolo Divino nas Tribulações. Consolo Divino nas Tribulações. Assim nos diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por isso, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, ao qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes do sofrimento, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou os mortos, ou que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, com a ajuda também das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Consolação ou consolo divino nas tribulações. Particularmente, eu gosto muito desse texto do apóstolo Paulo. É um texto muito animador, é um texto encorajador, é um texto que nos desperta para a realidade de que, ainda que venhamos a experimentar dias amargos, nós podemos contar com a doçura de Deus em nosso favor. John MacArthur, um comentarista bíblico, também pastor, ele disse que o problema, ela é uma realidade incontornável neste mundo caído e mau. Em outras palavras, não há como evitarmos os problemas. Não há como evitar os sofrimentos em nossas vidas. Inevitavelmente, uma hora ou outra, tais situações de problema, situações que vão gerar sofrimento, que vão gerar dor, uma hora ou outra vai chegar até a nossa vida. Vai alcançar o nosso casamento, vai alcançar os nossos filhos, vai alcançar a nossa casa, vai afetar a nossa família como um todo. Então, essas coisas, elas são inevitáveis.
uma hora ou outra a gente vai se deparar com uma situação de sofrimento, de dor. As Escrituras, elas dão testemunho de que a vida, ela está cheia de dor. A vida, ela está cheia de angústia, cheia de tristeza, cheia de desilusão, cheia de desespero. Então, diante das tribulações que inevitavelmente nós iremos vivenciar, se não é que já estejamos vivenciando, ou se você já não esteja vivenciando em sua vida, nós somos então tentados a supor, diante de uma situação de sofrimento, que Deus, Ele tenha se esquecido de nós. Nós somos tentados a pensar que Deus esqueceu da gente, quando o sofrimento chega até a nossa casa e que gera uma dor insuportável. Essa geralmente é a tendência nossa, né? Deus se esqueceu de mim. Deus deixou de olhar para mim. Essa foi a sensação, por exemplo, do salmista, o salmista Davi, quando ele vivenciou momentos difíceis em sua vida, ao ponto de no Salmo 13, versículo 1, ele perguntar em desespero o seguinte: até quando, Senhor, você vai me esquecer para sempre? Quanto tempo você vai esconder o seu rosto de mim? Esse questionamento do salmista parte de um momento de desespero, de dor. A sensação que ele tem é que Deus havia se esquecido dele. Se compara muito com a indagação que o profeta Abacuque, ele faz também ao Senhor, diante do cenário que ele está vivenciando. Ele diz: olha, até quando? Até quando, Senhor? O mal vai prosperar, a iniquidade vai prosperar, os homens maus vão prosperar, as coisas ruins vão acontecer, e o Senhor vai ficar aí, não vai fazer absolutamente nada. Então, essa foi a sensação do salmista, também foi a sensação do coração do profeta. Por exemplo, no Salmo 22, versículo 1 e 2, nós vemos também a angústia do salmista em suas palavras, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Então, o questionamento do salmista é um questionamento de desespero. Ele está vivenciando um momento tão difícil, tão aflitivo, que ele tem a sensação de que por algum momento ou por alguma razão, Deus tenha se esquecido dele. Então ele pergunta: até quando tudo isso? Até quando todas essas coisas elas vão acontecer e o Senhor não vai fazer absolutamente nada? Irmãos, quantos de nós já não nos fizemos esta pergunta? Quantos de nós já não lançamos essa indagação ou esse questionamento diante de Deus, frente a um problema ou frente a um sofrimento que nós passamos? Talvez desde o início dessa pandemia até aqui, quantos questionamentos, até quando, Senhor, você já não fez para Deus nas suas orações? Ou quando você foi pego pelaquela notícia tão triste, desalentadora, da morte de uma pessoa amada e querida, e você não questionou: Senhor, por quê? Até quando tudo isso vai perdurar? Essa situação vai permanecer? Quantas vezes você já não se questionou do porquê de tanto sofrimento, do porquê de tanta dor em sua vida? Ou até mesmo na vida de uma pessoa amada, de uma pessoa querida: Senhor, por que esse sofrimento na vida de fulano? Senhor, por que esse sofrimento na minha vida? Ou por que as coisas ruins, elas acontecem em minha vida? Ou na vida de homens e de mulheres de Deus? Eu não merecia isso. Ele ou ela não mereciam isso. Então a gente se questiona
Faz esse questionamento. Talvez você esteja vivenciando uma fase que esses questionamentos estão fortes na sua mente e no seu coração, e que você só consegue colocar diante de Deus, são esses questionamentos. Mas, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos esquecer que vivemos em um mundo decaído. Nós vivemos em um mundo mau, em um mundo pecaminoso. E isso implica dizer que nós seremos atingidos pelos problemas desse mundo, por estarmos tão simplesmente inseridos neste mundo. Nós não podemos nos esquecer disso, que nós seremos afetados pelos problemas deste mundo. Enquanto vivermos aqui, nós estaremos sujeitos às tribulações. Enquanto nós vivermos aqui, nós estaremos sujeitos a sofrimentos. Enquanto vivermos aqui, estaremos sujeitos às desilusões e às angústias. Todas as questões de males, nós estaremos sujeitos. Nós não podemos jamais nos esquecer desta realidade. Mas, por vezes, nós temos uma tendência de nos esquecer disso. Queridos, outra coisa que nós precisamos ter em mente é que Deus permite que coisas ruins, elas aconteçam, não para nos destruir, mas para que a nossa fé, ela seja fortalecida nele. Deus, ele permite que sofrimentos nos atinjam, não para a nossa aniquilação, mas para que lembremos que nós não pertencemos a este mundo. A gente precisa ter esse entendimento. Se sofremos aqui, precisamos lembrar, sofremos aqui porque não pertencemos a este mundo. Nós estamos em uma transição, estamos em uma peregrinação. Enquanto estivermos passando por esse mundo, nós vamos sofrer. Mas esse mundo é passageiro, e tudo que há neste mundo também é passageiro com seus sofrimentos. Então é isso que nós precisamos entender. Problemas surgem para que sejamos desmamados deste mundo. O comentarista bíblico John MacArthur, ele disse que Deus, ele permite que coisas ruins aconteçam ao seu povo, a fim de desmamá-los do mundo. As duras provas tiram os recursos do mundo para que os crentes possam depositar a sua confiança no Senhor, deixando-os completamente dependentes dos recursos divinos. Então, sofrimento vem, sofrimento nos atinge para nos fazer lembrar que a nossa terra celestial, ou a pátria onde habitaremos para sempre, não há sofrimento, não há dor. De que nós estamos sendo desmamados, desligados deste mundo. Estamos caminhando para a nossa mansão celestial. É complicado, é difícil no sofrimento a gente, às vezes, se desligar deste mundo, mas nós precisamos, enquanto crentes, queridos, começar a agir nessa perspectiva. Você está enfrentando alguma dificuldade, algum sofrimento, a dor permanente no seu coração? Lembre-se, Deus está lhe desmamando deste mundo para te levar para a eternidade e habitar para sempre com Ele. Glória a Deus por essa certeza. Então, esse também era o entendimento do apóstolo Paulo, era a convicção de Paulo. Essas são verdades que ele deseja que nós, como salvos em Cristo Jesus, creiamos piamente, tenhamos essa convicção. Paulo, ele fala de sua experiência de vida em Cristo, da sua caminhada com Cristo. Queridos, entre as duas cartas que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele passou por situações
complicadas de sofrimentos, aflições, situações adversas, de grande dor. Mas, em todas essas situações aflitivas, de sofrimento que Paulo passou, é só a gente lembrar da parte, eu acho que é capítulo 10, da sua segunda carta, que ele ora a Deus por 3 vezes, com o espinho na carne, e ele diz que a resposta de Deus para a sua vida é: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Paulo, ele passou por tais situações de sofrimento, mas ele aprendeu lições preciosas, ele aprendeu uma grande lição nesses sofrimentos que ele passou. E qual foi a lição que Paulo aprendeu? Que o nosso consolo vem do Senhor. Que nós podemos contar com um consolo divino nas nossas tribulações. Essa foi a lição, foi a experiência vivida pelo apóstolo Paulo. Eu encaro o sofrimento, mas o meu consolo vem do Senhor. Eu enfrento todas essas dificuldades, mas sou sustentado e socorrido pelo Senhor. Eu posso contar com o consolo divino nas minhas tribulações, nos meus sofrimentos. Paulo aprendeu isso na sua caminhada com Jesus. E aqui nesse texto, há 4 verdades que nós devemos confiar no consolo divino nas tribulações. Paulo faz 4 afirmações, ele apresenta 4 verdades, das quais nós, como crentes, precisamos confiar no consolo divino que vem do Senhor. E quais são essas verdades? Vamos a ela. Primeira verdade: Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Paulo, após fazer a sua saudação inicial, ele faz esta afirmação a respeito do caráter de Deus. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O consolo de Deus, irmãos, chega a nós. É isso que Paulo está dizendo a respeito do caráter de Deus. E esse consolo chega a nós, porque Deus, ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Paulo inicia exaltando a Deus por quem Deus é. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Paulo começa cultuando, adorando, exaltando, louvando a Deus pelaquilo que Deus é. Mais uma vez, é necessário a gente abrir aqui o entendimento, irmãos, que quando nós focamos no caráter de Deus, quando nós focamos em quem Deus é, nós tiramos os nossos olhos do sofrimento, deixamos de focar na circunstância, deixamos de focar na dor. Quando nós focamos em quem Deus é, nós nos esquecemos da dimensão da dor e passamos a entender o poder de Deus sobre nossas vidas. É isso que às vezes ocorre na vida de alguns irmãos. Quando deixam de olhar para quem Deus é e bem dizer quem Deus é, eles começam a ficar focados no sofrimento, e isso consome a alma das pessoas. Então Paulo começa bem dizendo a Deus. Ele começa exaltando a Deus por quem Ele é Pai de Jesus, Pai de todas as misericórdias. Deus, portanto, é a fonte de toda misericórdia que faz com que nós não recebamos aquilo que nós merecemos. Isso é a misericórdia. Deus deixa de tratar-nos como nós merecemos. O termo Pai de misericórdia, ou Pai misericordioso, traz a ideia aqui de que a misericórdia, ela procede de Deus, que Ele é a fonte dela e que é da sua própria natureza
transmitir misericórdia e compaixão para com seus filhos. Ele é misericordioso, ele tem compaixão, então ele transmite sua misericórdia, sua compaixão para com seus filhos. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Ela é de geração em geração. Ela se renova a cada manhã. Isso significa, mesmo antes de você ser despertado na manhã desse dia, as misericórdias do Senhor já haviam sido renovadas sobre a sua vida e sobre sua família. Essas misericórdias já estavam à sua disposição, mesmo antes de você acordar, mesmo antes de você contemplar a luz desse dia, ela se renova a cada manhã. Misericórdia é compadecer-se do sofrimento de alguém, é ter compaixão de alguém. Isso significa que no nosso sofrimento, Deus, Ele tem compaixão de nós. Ele se compadece de nós no sofrimento. Meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo, se você está enfrentando um momento bem difícil, doloroso, sua alma chora, seu coração chora, como se estivesse sangrando, pela perda de uma pessoa, seja por questões que você esteja vivendo, saiba de uma coisa, Deus, Ele se compadece do seu sofrimento, você não está só, o Senhor, Ele está com você. Deus, Ele se compadece do nosso sofrimento e Ele age com compaixão para conosco nas nossas tribulações. Paulo também, ele bendiz ao Senhor, porque Ele é o Pai de toda a consolação. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Só nele nós temos então consolo profundo, consolo verdadeiro, consolo eterno. Deus é a fonte de todo o consolo. Queridos, não há outra fonte real de felicidade senão em Deus. Ele é capaz em nos dar abundância de consolo, e Ele está disposto a dar consolo ao seu povo. Deus é dadivoso e Ele está disponível em derramar e fazer transbordar no seu coração o consolo dEle. Entre os versículos 3 a 8, a palavra consolo aí aparece 8 vezes. Consolar, aí vem no sentido de colocar-se ao lado de. Então, quando a palavra apresenta-se consolo, está dizendo que Deus se coloca ao nosso lado. Chamar para o consolo, convidar para o consolo, a ideia de confortar, de animar, de encorajar. 8 vezes a palavra aparece aí nesse sentido. E a palavra tribulação e derivadas aparece aí 7 vezes. O apóstolo usa 3 palavras gregas com o mesmo sentido. Ou seja, sentido de angústia, sentido de aflição, sentido de tribulação, sentido de sofrimento, infortúnio, atribulado, circunstâncias difíceis, dificuldades, problemas, pressões e conflitos. Paulo, ele havia aprendido que Deus era o consolador por excelência. Paulo sabia que o consolo vem de Deus. É Deus quem blinda o coração do cristão com coragem. É Deus que permite que o cristão enfrente tudo o que a vida possa lhe fazer, e ainda assim, ele permanece de pé. Apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, apesar das lutas que você tem enfrentado, Deus está lhe sustentando, lhe mantendo de pé. Então, qual é a primeira verdade que nós precisamos nos apropriar para
experimentar o consolo divino, que Deus é Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. Esse é o caráter de Deus, o caráter do Deus que nós servimos. Segunda verdade, Deus, Ele nos consola para consolarmos outros. Você já parou para pensar nisso? Deus, Ele nos consola para consolarmos outros. Esta é uma outra verdade que o apóstolo Paulo coloca aqui. Olha o que o verso 4 diz: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Recebemos de Deus essa fonte de consolo, e essa fonte de consolo que nos consola é a mesma fonte que Ele permite que nós possamos consolar os outros que sofrem também. Então Paulo aprendeu que Deus o consolou em todas as suas angústias, em todas as suas tribulações, para que no futuro muito próximo ele pudesse consolar a outros. Paulo ele vai destacar aqui, irmãos, que as coisas que lhes ocorreram e o consolo que ele recebeu, o fizeram capaz de ser fonte de consolo para os outros irmãos. Ele enfrentou sofrimento, ele enfrentou dificuldades, ele encarou aflições, ele enfrentou angústias, mas na certeza de que todas essas situações adversas, Deus estaria munindo, capacitando ele, fortalecendo ele, para que ele fosse fonte de bênção para ajudar outras pessoas que passariam por situações semelhantes a essa que ele passava, a essas situações que ele havia enfrentado na sua caminhada, em sua vida. Então, ele era consolado por Deus para poder ser fonte de consolo na vida de outros irmãos. Então, irmãos, Deus, na sua infinita graça, Ele foi capaz de transformar as lutas e as dificuldades do apóstolo Paulo em bênção para ele e para que todos os cristãos pudessem também experimentar disso. Então, Deus foi fonte de consolo para Paulo e para os demais cristãos. O comentarista Barclay, ele disse que será valioso experimentar o sofrimento e a tristeza, se isto nos capacitar para ajudar a outros que estão lutando com o fluxo e os golpes da vida. O que é que Barclay coloca? Em outras palavras, ele diz que Deus faz o mesmo conosco. Ele nos conforta para que confortemos os outros com o mesmo conforto que nós recebemos de Deus. O mesmo conforto que nós recebemos de Deus e somos fortalecidos, somos então capazes de consolar aqueles que sofrem. Então, Deus nos consola para também podermos consolar aqueles que sofrem. Terceira verdade, Jesus Cristo, Ele é o conforto dos cristãos. Essa é a terceira verdade que Paulo apresenta para que possamos experimentar o consolo divino. Jesus é o conforto dos cristãos. Olha que o verso de 5 a 8 tem a nos dizer. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, ao qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. A situação foi tão complicada, e nós não temos muitos detalhes aqui, mas foi tão complicada que Paulo diz que até da vida eles haviam se desesperado. Paulo diz
que os sofrimentos de Cristo foram motivos de consolo para ele. Pois se Cristo sofreu, se Cristo padeceu, se Cristo angustiou-se, ele também estaria propenso a passar pelas mesmas tribulações. Da mesma forma que Jesus, ele padeceu aqui, ele enfrentou o sofrimento e as aflições aqui, nós também, como seus seguidores, haveremos de enfrentar aflições. Os sofrimentos de Paulo, irmãos, serviam como consolo para os sofrimentos dos coríntios e de todos os cristãos ali. Pois se o apóstolo Paulo, ele havia experimentado também sofrimento, aflições, por que os demais cristãos não passariam pelas mesmas aflições? Quando nós olhamos para a Bíblia, não vemos nenhum homem de Deus que viveu sua vida aqui com tranquilidade. Nós não vemos na Bíblia nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, que viveu a vida sem problemas, sem aflição, sem angústia. Todos enfrentaram tais situações, mas eles foram vencedores. E por que foram vencedores? Pelo sustento que há no Senhor. E na história da igreja isso não é diferente. Nós também enfrentamos dificuldades e sofrimentos, assim como Jesus enfrentou, assim como os apóstolos enfrentaram. Nós precisamos entender que nós estamos propensos a encarar sofrimentos. Então, irmãos, os sofrimentos de Cristo consolaram a Paulo, e os sofrimentos de Paulo consolaram os cristãos de Coríntios, e o sofrimento dos cristãos de Coríntios consolaram a outros cristãos. Então nós temos aqui uma dinâmica de Deus no sofrimento. Ele nos consola, olhamos, nos miramos em Cristo, o sofrimento dele nos consola, nos conforta. Os nossos sofrimentos consolam e confortam a outros. Os sofrimentos e dificuldades dos outros acabam consolando a outras pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco na profundidade desta verdade, na grandeza dessa verdade. Queridos, nossas lutas, nossos sofrimentos, nossas dificuldades, podem servir de consolo e conforto para aqueles que estão passando por situações semelhantes. O sofrimento que hoje você vive, a dor, a angústia que você hoje passa, elas servirão de consolo e conforto para outras pessoas que passarão por situações semelhantes. Deus, ele nos molda nesse sofrimento para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. A gente às vezes não consegue entender por que passamos algumas coisas, por que enfrentamos algumas coisas no momento. Mas precisamos enfrentar cada uma dessas situações na certeza, tais sofrimentos, esse sofrimento que me assola hoje, servirá de canal de bênção para consolar e confortar a outros que vão passar por situações semelhantes a que eu passo. Essa deve ser a nossa convicção enquanto cristãos. Então Paulo relata que na Ásia ele passou por uma provação que foi além do que ele poderia suportar. E ele próprio já havia concluído que não suportaria tamanho sofrimento. Provavelmente Paulo havia sido condenado à morte, estava além das suas forças libertar-se, se não fosse por obra e graça de Deus em sua vida. Amados, Cristo é o nosso consolo. Ele é a fonte do meu consolo, Ele é a fonte do seu consolo. Importa que nós soframos com Cristo nessa vida, para que venhamos também a desfrutar da glória do Senhor em seu porvir no futuro. Quarta e última verdade. A tribulação mostra a fragilidade do cristão. O sofrimento mostra a fragilidade do cristão. Olha que o verso 9 ao 11 nos diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus,
que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dados graças a nosso respeito. Paulo entendeu que as lutas, que as dificuldades, as aflições pelas quais ele passou, tiveram aí um efeito pedagógico na sua vida. Paulo compreendeu a pedagogia de Deus no sofrimento dele. Ele aprendeu então a confiar em Deus e não em si mesmo. Ele aprendeu a depender de Deus e não de si mesmo. Irmãos, Deus tem uma pedagogia no nosso sofrimento. Sofrimento na vida do cristão é pedagógico. Há algo que nós devemos aprender. E se há uma lição que nós precisamos aprender, é que nós somos frágeis, somos fracos, somos limitados. Mas o Deus a quem servimos não é. Ele é poderoso, Ele tem um domínio, Ele tem um controle de todas as coisas. Então o sofrimento serve para nos ensinar de maneira, e desculpe aí a redundância, pedagógica, que nós precisamos depender de Deus, porque sem Deus nós não somos absolutamente nada. É isso que nós precisamos. Sofrimento serve para nos levar a depender de Deus. Então Paulo aprendeu que Deus, o Consolador, está sempre presente, usando a situação da vida para tratar com seus servos. Deus usa os sofrimentos, irmãos, para nos lapidar, para nos fazer pessoas melhores, cristãos melhores. Nós crescemos diante dos sofrimentos, nós crescemos diante das lutas. São com os sofrimentos que a nossa vida, o nosso caráter, ele é moldado, ele é trabalhado, ele é tratado. As joias, elas surgem depois de um processo de preparo no fogo, a prata, ouro. Assim a nossa vida também. O sofrimento serve para lapidar o nosso caráter, nos fazer melhor. Por isso que ele é pedagógico. Lembra daquilo que Tiago, nosso irmão Tiago, nos diz na sua carta? No capítulo 1, verso 2 e 4, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha como Tiago entende essa pedagogia de Deus. Olha, encare o sofrimento como alegria, com grande gozo. Por quê? Porque esses sofrimentos ou essas provações, elas têm um propósito. E que propósito é? Fazer você ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, para que sua fé seja fortalecida, a fim de que você se torne maduro na fé, íntegro, sem faltar absolutamente coisa alguma na sua vida. O apóstolo Paulo nos faz lembrar, irmãos, que o cristão é humano. E como tal, ele apresenta fragilidades da vida humana. Às vezes a gente se esquece dessa verdade. A gente pensa que pelo fato de sermos cristãos, é como se a gente recebesse, sabe, uma imunização contra sofrimentos. Então nós não vamos enfrentar sofrimento, nós não vamos enfrentar dificuldades. É aquela ideia falsa, mentirosa do pare de sofrer. Sabe, a gente acha que foi vacinado pelo poder de Deus para não sofrer, para não enfrentar dificuldade. Não, irmãos. Nosso coração é blindado por Deus de coragem, para permanecermos de pé, mesmo frente às vendavais e tempestades. Nós não estamos imunes a sofrimentos. Nós passamos por eles porque eles têm uma finalidade pedagógica, mostrar para nós as nossas limitações e fragilidades e nos ensinar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Por isso, bem-aventurados são homens e mulheres que colocam a sua dependência no Senhor, que dependem do Senhor. Eu quero concluir
esta manhã. Primeiro, afirmando que as provações, elas têm um efeito positivo na vida do cristão e não negativo, como muitos pensam. Muitos pensam que pelo fato das provações, das lutas e dificuldades chegarem, há algo de ruim, há alguma coisa errada, algum pecado, Deus se esqueceu, Deus se afastou. Não. As provações, elas têm um propósito, elas têm um efeito positivo na nossa vida. Nós crescemos com elas. As provações também não são castigos de Deus. Aquelas pessoas que pensam que sofrimento chega porque a mão de Deus pesou, porque veio o sofrimento de Deus, alguma coisa de errado eu fiz. Então a dificuldade, a tragédia, a situação de desgraça alcançou meu lar. Não. Dificuldade e sofrimento não é castigo de Deus, mas sim oportunidade para que seus servos sejam preparados para cumprirem o propósito de Deus aqui nesta terra. As provações, irmãos, não são sinais de fraqueza do cristão, porque às vezes nós enfrentamos as lutas e dificuldades achando porque por alguma razão estamos fracos na fé. Então, se eu fosse um pouco mais forte na fé, eu encararia menos dificuldade. Não é sinal de fraqueza, mas sim evidências da fragilidade nossa enquanto seres humanos, mas ao mesmo tempo oportunidade da salvação de Deus na vida das outras pessoas, porque Deus age de maneira pedagógica sobre nossas vidas no sofrimento para nos fazer crescer. Então, quanto mais provados, quanto mais enfrentarmos dificuldades e sofrimentos na vida, mais experimentados nós como cristãos ficamos do consolo, da graça e da misericórdia de Deus. Deus jamais abandonará os seus nos sofrimentos. Se você estiver enfrentando algum tipo de luta, de sofrimento, de dificuldade, saiba que existe uma ação de Deus por detrás de tudo isso, para lhe tornar alguém melhor, mais forte, mais resistente, mais perseverante na fé. Creia nesta verdade. Ele é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, Deus de toda a consolação, que nos consola para que possamos consolar os outros, para que possamos crescer nas nossas dificuldades. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em nossos corações.